Falar de Jesus, encontrar com Jesus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início às reflexões, a esse encontro que nós temos marcado com Jesus toda quinta-feira, para falar do seu Evangelho, dia de amor, de luz. A nossa página de harmonização está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier. Tem o título Jesus e os Amigos, onde Emmanuel vai falar sobre o versículo 13 do capítulo 15 do Evangelho de João, trazendo, registrando uma fala de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos amigos. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Com esse convite, mais uma vez, que Jesus nos traz ao amor profundo, ao exercício do perdão, nós vamos interiorizar nossos pensamentos, vamos buscar esse encontro com Jesus, que sempre, através do seu Evangelho, representa alimento para os
desnutridos como nós, desnutridos espiritualmente, ainda tão carentes desse alimento que vem das reflexões trazidas pelo Evangelho de Luz, como acabamos de ler agora, essa página que nos convida ao amor, à compreensão, à tolerância, buscando essa alimentação saudável que nos fortaleça diante dos desafios da vida. Temos enfrentado, Jesus, tu bem o sabes, tantos embates, tantos momentos de lágrima, de tristeza, mas é com alegria que nós marcamos esse encontro às tardes contigo, para renovar a nossa esperança, para sentirmos alegria em nossa alma, para superarmos todas as dificuldades que nos são apresentadas, que nos têm sido apresentadas. É nessa busca pelo bom, pelo belo, pelo justo, pelo crescimento espiritual que nós te buscamos, que nós marcamos esse encontro para aprendermos mais um pouco e para, alimentados em nossa alma, termos condições de seguirmos o nosso caminho em direção à luz que nos apontas, a esse encontro contigo que nos esperas de mãos estendidas, aguardando o nosso crescimento espiritual, aguardando que nós deixemos o estágio da infância e amadureçamos espiritualmente para continuarmos a nossa marcha. Agradecidos que estamos por mais essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, de trocas de experiências, nós seguros, na certeza de amparados pelos nossos amigos espirituais, os mentores que nos assistem, com a luz divina, o amor, a simplicidade de Francisco e Clara de Assis, nos fortalecendo, nos iluminando no entendimento, na compreensão de tudo que vamos ver e de tantos outros amigos de luz que nos fortalecem nesse momento. Somos gratos e a Ti, Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência, vencendo a nós mesmos e a todas as dificuldades com o amparo divino. Nós te damos graças, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, item novo hoje, né? Vamos para o item 11 do capítulo 13, que nos fala sobre a caridade, que nos fala sobre não ostentarmos, que nos fala da caridade material, da caridade moral, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e recomendação de não ostentarmos, de fazer em segredo o bem que nós conseguirmos, porque é em segredo que o Pai sabe de tudo, nos traz o ensinamento sobre o óbolo da viúva, que dava do que era de fato até necessário para ela, mas ela, mesmo assim, ela ainda se doava daquilo que lhe fazia falta. Vimos também o convite para pensarmos
naqueles que estão sem pão, sem nenhum alimento, sem agasalho, sem teto, quando dermos as nossas festas ou quando formos nos regalar com os nossos alimentos, que realmente não é negado a quem possa ter uma mesa farta e oferecer uma festa, mas que, ao mesmo tempo, pense naqueles que não têm absolutamente nada e que atenda, na medida do possível, às necessidades desses. E agora nós vamos trazer a mensagem de Adolfo, bispo de Argel. Essa mensagem foi trazida em 1861, em Bordeaux. Tem o título A Beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Oh, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura, as outras, como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão
mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus amigos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Queridos, estudando sobre a beneficência, nós encontramos algumas definições que falam sobre a beneficência. Uma delas aponta como a ciência do bem-fazer. Ciência. Hein? Para pensar um pouquinho, ciência, sim, pode ser uma ciência, pelo que envolve, porque envolve um conhecimento intelectual. Eu sei o que é beneficência a partir do uso da inteligência, da razão. Eu fico sabendo, através do intelecto, o que é fazer o bem. Aí eu repito, é atender às necessidades de alguém. Fazer o bem, fazer a caridade, passa por aí. Atender às necessidades de alguém. Essa prática de fazer o bem. E aí, tá bom, eu faço isso regularmente. Todos os anos, perto do final do ano, lá na época de Natal, eu compro fraldas para os idosos, vou numa entidade, levo fraldas, levo sabonetes, utensílios, material de higiene. Aí, mas eu já pesquisei, sei que eles trabalham muito seriamente, que eles atendem aos idosos, e aí a gente faz isso. Aí compro também brinquedos para algumas crianças, num orfanato, numa outra instituição. Eu também contribuo com a mensalidade para algumas entidades reconhecidas, tudo bem organizado, tudo bem metódico ali. Está tudo beleza. Para fazer essas coisas, vem uma questão. Precisa ser bom para fazer essas coisas? Para fazer o bem é necessário ser bom. E aí vem esse encadear de ideias para comprar fraldas, sabonetes,
brinquedos uma vez por ano ou várias vezes por ano, contribuir financeiramente todo mês, precisa ser bom, e eu quero ser bom. Aí, o que é ser bom? Ser bom é aquele que expressa generosidade, é aquele que demonstra afeto. Comprar fralda, comprar brinquedo, demonstra afeto, demonstra, expressa generosidade. Ser bom, ao refletir, é completamente diferente da ideia de que eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa pelo outro, porque é fazendo alguma coisa pelo outro que eu melhoro, que eu me torno melhor. Porque eu estou aqui nesse planeta, esse planeta é de prova, de expiação, eu só cresço ajudando, eu só cresço fazendo o bem. Aí dá essa ideia, ao pensar esse tem que, como diz o Luciano, que é impositivo, esse tem que e essa negociação, eu estou aqui, eu para crescer, passo pelo próximo, essa forma de pensar e de agir pode ser qualquer coisa, menos bondade. E isso, ao refletir sobre essas questões, isso é barganha. Isso, no meu entender, é negociata com Deus. Eu estou fazendo, é usar a bondade, de fato, nem é usar a bondade, é usar a aparência de bondade com uma segunda intenção, com aquele interesse oculto, e aí é oculto no nosso entorno, é oculto para os que olham essas ações com os olhos físicos, porque aos olhos da justiça divina, aos olhos daquele secreto, faça em secreto, porque é em secreto que está sendo visto, não é dessa forma. Não é negociando, não é fazendo esse porque tem. E aí, quando a beneficência deixar de ser esse interesse, passar a ser, a expressar a verdadeira bondade, aí sim ela for virtude. A virtude, ela deixa de ser ciência e vem para se tornar uma virtude de fazer o bem. Aí sim a gente vai conseguir expressar a generosidade, vai demonstrar afeto, vai agir com compaixão, com o desejo de confortar quem está sofrendo. Aí vai ser mesmo mensageiro de Jesus. Deixa eu ver como que a página fala, ele nem diz mensageiro, né? Não, não é a página, é ali no texto também. Nós somos representantes da divindade. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria àquelas famílias que apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Representantes da divindade. É muita responsabilidade. E aí é só assim quando essa beneficência se torna virtude mesmo, e a gente ser o mensageiro de Jesus, aí vai de fato cooperar com a criação divina, vai deixar de repetir, que nós achamos tão bonito
Ai, eu sou co-criadora. Mas no que eu estou contribuindo com a criação divina? Quando isso vai deixar de ser apenas uma palavra e vai unir pensamento, a palavra e a ação? Porque a virtude é uma característica, virtude, aí já vai sair do intelecto, já vai abandonar a palavra. A virtude é uma característica de excelência moral. Excelência moral é grau elevado de moral, de boa conduta, de preceitos do bem. E aí é quando a beneficência se tornar essa virtude que ela pode, sim, ser construída através de exercícios mesmo, de abrir mão, de pensar no outro, de buscar o outro. Passamos já pela mensagem dos infortúnios ocultos, e, de novo, esse benfeitor Adolfo, ele volta a falar sobre os infortúnios ocultos, que são dolorosos. Mas aí, quem ama, essa é a diferença. Por que destacamos? Uma das definições é a ciência de fazer o bem, mas ela também é a virtude de fazer o bem. E a diferença, porque quem ama está, pelo menos, no mínimo, um passo à frente daquele que apenas sabe. Quem ama está, pelo menos, um passo à frente daquele que apenas sabe. Então, fazer o bem, independente das circunstâncias, independente das contingências. Nós vamos lembrar, nesse momento, o nosso estudo, essa semana, terça-feira, quando estudávamos o livro dos Espíritos. Conversamos sobre isso e falamos, claro, que no estágio que nós ainda nos encontramos, nossas escolhas podem passar longe do que seja fazer o bem. Entendemos isso. É a nossa condição. Mas isso depende também um pouco do que já conseguimos entender pelo que seja fazer o bem. Porque se nós nos prendermos a fazer o bem apenas com aquele início da nossa conversa, da fralda, do brinquedo, de uma visita no asilo, e o sentimento, onde que vai ficar? Então, terça-feira foi dito, nós concordamos, que eu posso, nesse momento, escolher me dedicar à minha família, em vez de ir lá no orfanato, cuidar de crianças abandonadas, em vez de ir ao asilo, cuidar dos idosos solitários. Mas, dentro dessa escolha, mesmo podendo estar dando o festim, podendo estar dentro do iate, porque eu tenho um iate, eu posso usufruir do meu iate, mas eu posso, dentro dessa escolha, fazer o bem o tempo inteiro. Quando, por exemplo, eu escolhi trabalhar o bem, ficar com a minha família consanguínea, nesse momento, é a minha condição. Ótimo, mas eu crio dentro da minha família um ambiente de harmonia, de respeito, de participação. Isso é fazer o bem.
Então, eu não estou indo fora da casa, eu não estou indo em busca de infortúnios ocultos, mas eu estou dentro do ambiente familiar, buscando as angústias daqueles espíritos que convivem, são irmãos, são os pais, porque cada um tem sua história de vida, não de existência, tem os seus conflitos, tem os seus dramas íntimos. Eu posso estar desenvolvendo isso tudo no ambiente familiar, e isso é fazer o bem. Quando, nas minhas atitudes, eu transmito para os pequenos que estão no entorno familiar, seja filho, seja neto, seja sobrinho, seja criança de um vizinho, quando a minha atitude através delas, eu transmito os cuidados pelos bens comuns, eu transmito o cuidado pelo uso da água, pelo uso da energia elétrica, como que eu lido com a produção de lixo. Eu posso transmitir isso tudo, e isso é fazer o bem. Posso, através das atitudes também e dos exemplos, não me aproveitar de situações de vantagens ilegais. Eu não posso ter uma assinatura canais fechados. Eu não posso ter assinatura, é muito cara, tem muita bobagem, não sei mais o quê, mas eu compro um aparelhinho que chegou alguém vendendo e eu pego todos os canais. Depois que eu pago o aparelhinho, aqueles canais são todos de graça. Mas alguém perguntou se é legal, se é reconhecido juridicamente, se aquilo pode ser feito, esse uso. Será que eu não estou roubando lá do satélite? Eu procurei saber disso. Eu faço uma assinatura, digo que tem um ponto só. Aí eu puxo um outro ponto. Mas é porque pagar o segundo ponto é muito caro. Mas é legal. Que exemplos que eu estou dando? Eu estou escolhendo o caminho do bem ou o caminho do mal? Então, a gente pode sim fazer o bem em todas as situações, em todas as contingências das nossas vidas. Por quê? Aproveitar do mal é participar dele. Está aqui no Livro dos Espíritos, questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? É como se o houvera praticado, ou seja, é a mesma coisa de ter feito por si mesmo. Aproveitar do mal é participar dele, é essa coisa de levar vantagem. Então, eu escolho estar no meu ambiente familiar, mas eu estou na prática do bem. Fazer o bem dentro da minha escolha, daquilo que está próximo a mim, transmitir regras de bom convívio com vizinhos, com porteiros, com jardineiros, com pessoas que trabalham na minha casa, regras de bom convívio social, de tratar bem o motorista de uma condução pública, de um caixa de supermercado, enfim, é uma gama, uma série de valores éticos indispensáveis para a formação de um ser de bem. Então, estamos fazendo o bem, estamos na prática, na construção do bem, responsáveis pela construção de um mundo melhor, uma cultura de paz. Mas a gente pode escolher. Por exemplo, um caso real. Uma ocasião, nós chegamos numa situação, numa casa com a janela muito grande, de vidro, no terceiro andar. E uma pessoa que trabalhava na casa, limpando, sem nada amarrado, sem cinto ali, uma coisa que pelo menos ali desse uma segurança. E nós perguntamos, não, é uma pessoa jovem, experiente, faz isso, faz toda semana.
toda semana, mas tem que limpar toda semana. Eu gosto tudo assim, bem limpinho, porque aí eu vejo, né, lá fora a paisagem, as coisas. Tá bom. Passaram-se uns dias, não sabemos precisar, volta lá. E aí a pessoa que trabalhava lá tinha saído. E a vidraça não estava mais tão... E aí? Não, houve o comentário. Não está, né, muito claro, mas é porque é perigoso, né, limpar. Aí a pessoa que não está mais, saiu, foi para trabalhar em outro lugar, qualquer coisa assim. Então o outro pode fazer, mas na hora que eu vou fazer é perigoso. Aí pode ficar sujinho. Passa mais um tempinho, voltamos lá, aí outra pessoa estava trabalhando, aí já estava limpando de novo. E da mesma forma, sem nada que oferecesse uma segurança, um apoio, que pelo menos ali, uma coisa amarrada, um cinto que desse uma sustentação qualquer. Será que pensamos nisso? Isso é fazer o bem, pensar, se colocar no lugar do outro. A famosa palavra, empatia, empatia é lindo, mas usando, porque só falando, a palavra é bonita, mas tem que ser colocada em prática. É isso. Essa semana toda foi falando na necessidade de praticarmos. Se essas reflexões já estão chegando para nós, é momento, sim, de refletirmos. Aí eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa. Aí eu pego uma sujeirinha, eu boto lá um negocinho ali, um pozinho de qualquer coisa lá, bem ali, escondidinho, assim, porque eu quero ver se está limpando ali. Capacidade, qual é? Não precisa, não pode chegar e dizer, criatura, fulano, diz o nome, olha, aquele cantinho ali que fica muito escondido, de vez em quando passa ali uma vassourinha, um negocinho, não, precisa esconder um lixinho ali para ver se a pessoa está limpando. E aí, se coloca no lugar, gostaria, e sai para o trabalho, se ainda tem uma vida ativa, encontra um patrão, um chefe, um supervisor, que faz esse tipo de coisa, aí vai reclamar, vai se sentir perseguido. E aí? São reflexões. A gente precisa ter essa noção clara de querer para o outro o que quer para si própria, que isso pare de ser uma palavra, uma frase bonita. Faça ao outro o que queira que o outro faça para você. Precisa entrar na prática. A questão 643 de O Livro dos Espíritos diz: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Essa é a pergunta. A resposta da espiritualidade superior: não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste para o homem
apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, precisamos refletir sobre o que é mesmo fazer o bem, que não é somente a caridade, não é somente essa beneficência, é a utilidade, é você realmente se colocar como mensageiro de Jesus, representante da divindade, e trabalhar nas mínimas coisas e em todas as oportunidades a construção de um ser de bem, pelo exemplo, pela palavra. Quinta-feira passada, na nossa mensagem, nós vimos que é pelo pensamento, pela palavra e pela ação. Então, não temos mais saída, não dá para ficarmos nos enganando, dizendo que depende disso ou depende daquilo outro. Não depende, porque se eu não posso agir, eu posso ou falar ou pensar, e pensar pode ser uma prece, pode ser uma vibração positiva. E pensar, todos nós pensamos, em qualquer circunstância, onde quer que estejamos. Então, não temos mais saída. Se não fizermos, assumirmos o título de egoístas. Está aqui. Como diz uma companheira de estudo nosso, não sou eu quem estou dizendo, eu estou lendo. São os espíritos superiores que trazem para nós. Não há quem não possa fazer o bem. E que não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível. Aí eu estou passando, eu estou próximo da padaria, alguém me liga, pede para eu ir do lado, no mercadinho, que é do lado da padaria. Aí eu digo, não, eu não posso não, porque eu tenho que buscar ainda meu filho na escola. Mas eu estou do lado. Mas eu digo não. E assim são várias situações na vida da gente, que não vale muito a pena ficarmos falando, mas sempre dizemos não, porque vamos buscar o filho na escola, porque vamos levar nossa mãe no médico, vai buscar alguma coisa no mercado, vai passar não sei aonde, vai fazer não sei o quê. Então, você resolva as suas questões. E fazemos isso ainda. São reflexões. E aí vamos. A compreensão em família, como que anda? O trabalho nosso, como que anda? Está sendo feito sem queixa? O respeito pelo outro, aos problemas do outro. Tudo isso são coisas que podemos estender benefícios, criar condições para o bem. E voltando ao texto do Evangelho, que está bem em cima de passar a hora de passar a palavra para vocês, eu queria destacar bem esse primeiro parágrafo. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Deleite, gente, se a gente imaginasse aí o que é deleite, não é doce deleite, não, é deleite. Essa
sublime, é algo assim de um sentimento quase que indescritível. É o mais puro, inclusive, é cristalino, é transparente. E quando a gente pensa em deleite, que a gente pensa só em gozo, e a gente pensa em gozo material, mas não, é gozo espiritual, e não é só o receber. Ai, que delícia, que coisa boa, porque está recebendo, não. O deleite passa pela doação, pela entrega, com essa pureza, com essa transparência. Então, não vai ter tempo mesmo para remorso, não vai ter tempo para indiferença. Não vai ter tempo para remorso, não vou ter do que me arrepender, não vou sentir culpa, porque eu estou socorrendo as pessoas na medida da minha necessidade, da minha possibilidade. Necessidade, não. Eu estou acolhendo, eu estou me esforçando para minimizar a dor, a angústia de quem está atravessando aquela onda gigante, aquele mar alto, de repente, aí, que não sabe para que lado a gente vai lá. E aí está passando por um pedaço de caminho que está muito pedregoso. De que forma podemos ajudar, mesmo sem sair de casa? Prece, vibrações positivas, palavras de estímulo, de incentivo. Nós temos toda a tecnologia a nosso alcance hoje em dia. Então, minimizar a dor de alguém. Não vamos ter indiferença, essa indiferença social. O Papa Francisco, em sua encíclica Fratelli Tutti, ele traz uma rica contribuição para refletirmos sobre as várias formas de eliminar essa indiferença social, que é fruto do nosso egoísmo ainda, lá da questão 643 de O Livro dos Espíritos. Ele convida para essa reflexão, essa atitude que ainda carregamos de ignorar os outros. Só não ignoramos os nossos, ou consanguíneo, ou aqueles que nós elegemos para o nosso círculo de amigos. Ele nos convida a sermos capazes de construir um sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras, que não se limite a palavras. Ele estende esse convite porque a encíclica está aí distribuída para vários segmentos, é uma reflexão para toda a humanidade, mas, claro, sobretudo aos cristãos. Por quê? Porque nós já conhecemos intelectualmente, mas conhecemos, é intelectualmente ainda, mas já conhecemos os ensinamentos de Jesus sobre fraternidade, bondade, solidariedade, tolerância, benevolência. E é pelo desenvolvimento intelectual que nós alcançamos o progresso moral. É a última perguntinha que nós vamos trazer de O Livro dos Espíritos hoje. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Nós desenvolvemos intelectualmente, aí alcançamos o progresso moral a partir do entendimento. Vem aí o cultivo das virtudes. Então, queridos, pode ser duro ouvir essas coisas, esses chamamentos, esses puxões que os benfeitores amigos trazem para nós, mas, ao mesmo tempo, é esperançoso. Nós vamos chegar lá. Não tem outro caminho. Nós vamos chegar lá. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da criação de Deus. Então, quer queiramos, quer não, nós vamos chegar na perfeição. A gente vai se atrasando, mas nós vamos chegar. Isso é esperançoso, isso é consolador.
E aí, na próxima quinta-feira, nós vamos dar continuidade aí um pouco mais a essa indiferença social, a essa indiferença moral. Mas aí agora eu passo para que vocês possam trazer a rica contribuição de cada um aí sobre o entendimento dessa mensagem tão linda, tão profunda, para a gente compartilhar. Eu fico por aqui. Tem mais, eu queria encerrar minha fala, minha participação, com uma fala do Edgar Armand, que é autor do livro Exilados de Capela, muito conhecido. Ele dizia que o verdadeiro discípulo de Jesus, esse representante que ele chama aqui da divindade, é aquele que não apenas dá do que sobra, mas divide o que tem. E estamos vivendo bem numa hora, num momento, que é necessário juntarmos nossos esforços em favor dos corações em sofrimento. É isso. Deixa eu fazer um pequeno comentário, já que ninguém fez comentário nenhum até agora. Essa questão, né, que, aliás, a Raquel explicou maravilhosamente, não tem o que acrescentar. É que me chama a atenção nessa página justamente essa questão do deleite, né, de se sentir bem. Ele pergunta quais as festas da terra que podem ter te causar a impressão, o prazer, né, que você tem quando você tem a consciência de que fez uma coisa boa, fez praticou um bem, de que viu alguém ser beneficiado por você, independente se a pessoa agradeceu ou não. Toda vez que eu vejo isso, eu me lembro de uma frase de uma musiquinha, que eu acho que é do Jorge Maltner, que diz assim: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Trazendo isso para o lado do bem, ou seja, se a pessoa saber quão bom é se sentir depois que faz um bem, ia fazer o bem só para sentir essa sensação. Eu acredito que essa página quer trazer isso para a gente. Eu, por exemplo, eu tenho assim, alguns exemplos. Um exemplo muito forte, que eu fiquei alguns dias me sentindo radiante, foi quando eu, ainda adolescente, 16, 17 anos, sei lá, por aí, salvei a vida de um rapaz na Barra. E ele era bem maior do que eu, e eu hesitei entre tirar ele da água, porque eu fiquei com medo dele me abraçar e afogar e tal, mas eu acabei conseguindo tirar. Ele me agradeceu a beça, mas eu não estava muito preocupado com o agradecimento dele. Gostei, lógico que gostei. Mas o que mais me satisfez foi eu ter vencido a mim mesmo, vencido o meu medo e ter feito a coisa certa. Isso me deixou dias e dias radiante. Outra coisa acontece, mas não é muito comum. Eu, como motociclista no Rio de Janeiro, a gente anda no corredor, né, entre um carro e outro. Para a nossa própria segurança, a gente vai sempre de olho nos carros da frente. Eu olho nos retrovisores para ver se o motorista está me vendo, dou aquela buzinadinha e vou vendo se não tem porta aberta, semi-aberta. Porque o cara pode passar no buraco e aquela porta abriu na minha frente e é um acidente feio. Um amigo meu já quase perdeu o nariz por causa disso. A porta abriu e a moto ficou e ele passou e bateu com o nariz, quase perdeu o nariz por causa disso. Então, vou sempre com essa preocupação. Com isso, a gente acaba ajudando as pessoas, porque elas estão com a porta aberta, a gente dá aquela buzinadinha: ó, sua porta está aberta. As pessoas fecham a porta agradecendo: oh, obrigado, vai com Deus, não sei o quê. Belo dia aconteceu isso, eu vi uma porta de trás aberta de um carro. Acelerei um pouco, parelei com ele, o trânsito nem estava muito fechado nela, e eu buzinei, o cara olhou, eu falei: a porta de trás está aberta. Quando eu falei: a porta de trás está aberta, eu olhei e vi que tinha uma criança no banco de trás. E aí a esposa do sujeito se assustou e praticamente mergulhou do banco da frente para trás, puxou a porta, bateu, fechou a porta, aí eu reduzi, saí para o outro lado, mais à frente ele entrou à direita.
Quando ele entrou à direita, eu pensei, aquela porta ia abrir, aquela criança ia cair, porque a porta estava bastante, só no último trinquinho, o peso da criança ia bater, ela abria e cair. Quer dizer, não foi a questão dele ter agradecido que me deixou feliz, foi a questão de ter tido a consciência de que eu fiz a coisa certa. Se eu não fizesse aquilo, talvez aquela criança tivesse se machucado seriamente e, quem sabe, até morrido. Então, eu acho que é isso que essa página chama a atenção da gente. Fazer o bem, no final das contas, seja em qualquer circunstância for, seja dar um pedaço de pão para quem está com fome, seja salvar uma vida, seja fazer o que for, te traz um sentimento próprio de que você faz parte do mundo, de que você tem alguma coisa para dar para o mundo, que é uma coisa que não tem agradecimento que pague. Você se sente integrante às coisas de Deus. Você sabe que está fazendo a coisa certa. Independente se vão te agradecer, se não vão, se foi uma coisa grande, se foi uma coisa pequena, mas aquilo te traz uma autossatisfação. E eu acho que é isso que essa página traz para a gente. E se a gente perseguir esse desejo dessa autossatisfação, ou seja, ser honesto só por malandragem, ser bom até por egoísmo, porque eu quero me sentir bem o tempo todo, então eu vou fazer essa bondade para poder ter essa sensação gostosa, isso vai acabar se tornando um hábito, vai ficar introjetado em mim e eu vou acabar me tornando uma pessoa boa. O que vai levar um tempão, mas é construção. É isso, acabei. Desculpa ser tão prolixo. Posso falar? Eu queria só chamar a atenção para uma parte aqui do Evangelho. O meu talvez está um pouquinho diferente do da Raquel, né? Porque é uma versão mais moderna. Mas no segundo bloco, né? Quando ele coloca assim, quando ele justamente está falando sobre a caridade, né? Palavra sublime que resume todas as virtudes, tal. E lá mais para o final, então ele diz: quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. E aí vem aquela questão, né? Quantas vezes a gente começa a reclamar e eu falo, meu Deus, a gente está reclamando de barriga cheia, né? E aí é aquela hora que você tem que falar, né? Vai olhar para o teu lado, né? Você está bem demais, para de reclamar, né? É uma questão. Vede quanta miséria aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos, né? Enfim, aí vem todo esse trecho. Mas aí, então, aí ele coloca quanto bem a fazer, né? Então, como é importante a gente para de reclamar e olha para o teu lado para você ver quanta coisa que você pode fazer, né? E aí ele coloca, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias. Aí, lógico que eu fui procurar, né? Porque eu preciso entender o que eu estou lendo. Aí fui atrás, aí eu coloquei ali assim, e dissipa uma mão cheia, dai em profusão um punhado. Então não é muito, né? É um punhado, uma mão cheia. Então se a gente conseguir, aí ele fala, o que eu posso dar esse punhado? Da minha simpatia. Então ser simpático com o que está acontecendo com o outro, né? Do meu amor e até materialmente, né? Do dinheiro que eu puder dispor, né, para aquele deserdado dos bens do mundo. Então, assim, como é importante também essa parte, né? Assim, ele não está falando que a gente tem que fazer muito. É um punhado, é uma mão cheia, né? Claro, simbolicamente, mas assim, o quanto a gente precisa se policiar, se vigiar na hora que a gente está reclamando de alguma coisa, está se queixando de alguma coisa da vida e de repente a gente para. Ai, para, você está bem demais, você tá, meu Deus, você é rica, né? Por isso que eu falo, o quanto que a gente precisa olhar para o lado, para o outro, para ver que a gente tá bem demais até, né? E que por um punhado a gente pode talvez ajudar o outro, né?
Enfim, só queria chamar a atenção desse trecho que foi importante para mim. Muito bom, muito bem, é isso mesmo. Eu hoje passei por cima, né, dos termos que geralmente eu trago o significado. Hoje eu passei batido, né? Não só me prendi no deleite, né? Que o deleite é lindo, me deixou muito comovida com o deleite. Além de Mancheias, tem um outro que eu tinha anotado para dizer, depois, se eu encontrar, eu digo de E o novo. mais engraçado é que na nossa versão não fala deleite. Ele coloca: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração. Aí quando você falou deleite, o Marcos falou: a mais doce de leite também é bom, né? É o doce de leite. O doce de leite também é bom. Também é bom, é um deleite. O doce É de um leite é um deleite. deleite. Mas é isso, é atrair com carinho também. Dentro da etimologia, é isso, é para você também, é o prazer de dar, né? E no sentido bíblico, ele tem o significado de pleno, pleno, você está ali, é completo, né? Eu até queria aproveitar, já que a Cris falou e ninguém está pedindo a palavra. É interessante como a gente tem essa questão da percepção, da evolução da caridade dentro de nós. Eu posso chegar a ser uma pessoa rica e falar assim: tudo isso aqui me pertence, eu não quero compartilhar nada com ninguém, não quero ninguém me atrapalhando, mexendo no saco. Posso falar isso, certo? Eu posso também chegar e falar assim: escuta, eu estou começando a me incomodar, eu estou começando a me preocupar com a situação da pobreza à minha volta, então toma aqui, fulano, eu te dou aqui R$ 2.000, você vai lá no mercado, é aquela história que você falou logo no início, né? Você vai, compra algo, é um bem material, que você vai dar de presente para alguém para poder cobrir uma determinada necessidade. Você pode falar assim: olha, você aqui que é meu empregado, toma aqui R$ 2.000, vai lá no mercado, compra um monte de coisa e leva lá no centro espírita ou na qualquer lugar lá no hospital, que seja. Ou você pode falar assim: caramba, né? Deixa eu levantar aqui da minha cadeira, eu vou lá agora resolver essa questão. E aí você começa a investir seu tempo. E aí você chega lá e de repente compra, entrega. Aí você pode chegar depois dar um próximo passo em que você levanta, você investe seu tempo, você investe seu dinheiro. E aí você vai lá, entrega e também distribui. E você começa a gerar empatia, você começa a gerar, ter noção do que está realmente afetando aquelas pessoas. E você começa a se envolver, né? E você, de repente, chega num outro ponto em que isso já deixa de ser um esforço, passa a ser natural. E você faz isso não por uma obrigação, como você falou, né, do ter que, mas você faz isso realmente por amor, né? E a gente aprende isso, a gente sente isso, por exemplo, na assistência social, né? Mas quantas oportunidades a gente tem, principalmente agora, na época da pandemia. A gente fez o evangelho hoje, a gente tocou justamente nesse assunto. A pandemia, ela nos traz uma mensagem muito clara: abre os olhos, olha para o teu lado, veja necessidades, ajuda quem está precisando, né? Mas o mais interessante é isso, né? Que você tem desde a situação, eu diria assim, extrema, em que o cara fala assim: eu não me preocupo com nada, isso que está acontecendo à minha volta, eu estou completamente alienado, eu me isolo no meu mundo, crio minhas barreiras, eu crio aqui os meus muros, e a pessoa começa a se incomodar e a pessoa começa a se preocupar e se envolver, né? Então existe uma evolução, né? Mas qualquer ação nesse sentido, no meu ponto de vista, que eu posso estar errado, já é um aprendizado, né? A gente até falou daquela no estudo que o Luciano fez na terça-feira, que eu achei também muito legal. É assim: a gente está no meio do caminho, a gente não é ruim, a gente não está lá, é o espírito inferior, a gente também não é espírito puro, a gente está no meio do caminho.
E a gente está numa batalha constante dentro de nós, é que nem a Cris falou, né? De vez em quando a gente reclama, a gente não consegue manter aquele padrão de pensamento estável. Sempre tudo muito bom, sempre orando, sempre agradecendo a Deus. Não dá, eu não consigo. Eu tenho grande dificuldade de acreditar que alguém aqui consiga manter esse padrão de pensamento sempre lá em cima. Não dá. É o tipo de planeta que a gente vive, as influências que a gente recebe. Não dá, né? Mas, no momento que a gente estiver lá embaixo, no momento que nem a Cris falou, a gente está reclamando, a gente tem uma tendência muito grande de reclamar, né? A gente sempre acha que o do outro é melhor. O jardim do vizinho é mais verde, né? O carro do vizinho é mais bonito, a casa é mais bonita, está pintadinha, nossa, né? A gente sempre tem aquela tendência de olhar mais para o outro, né? Mas nesse momento a gente precisa também ter a capacidade de olhar para nós, olhar para aquilo que a gente tem, ter a capacidade de agradecer. E ainda ter a capacidade de olhar para o próximo e falar que ele precisa mais do que eu, vamos lá ajudar. É isso. Muito, muito bom, Mar. Obrigada pela contribuição. E tem pessoas que já conseguem, né? Eu não sei se a Josi está aí presente, mas a Josi é isso. Eu, particularmente, que a conheço relativamente bem, tem momentos que eu digo, não vou pedir isso à Josi, não vou nem comentar isso com a Josi, porque ela vai virar de ponta cabeça e vai atender, porque ela tem isso. Não é porque é para mim, não. É para qualquer pessoa que peça alguma coisa para ela vai dar um jeito e vai trazer a solução e vai trazer o que está sendo pedido. É para todo mundo, né? Mas eu digo, eu evito, mas é aquilo. Às vezes, é o exemplo que eu dei. Poxa, por que vai fazer o outro sair de casa se eu estou do lado e eu poderia só atravessar ali a rua e fazer e levar para a pessoa que está ali necessitando naquele momento? Ela não, ela dá até a volta na quadra, no quarteirão, ela faz o giro de ponta cabeça e atende. Agora, é a condição que ela alcançou. Lamentavelmente, muitos de nós ainda não. E aí dizemos não e vamos nos atrasando. Mas são as reflexões. Aqui a gente não traz receita de bolo, a gente traz coisas a serem pensadas, coisas a serem avaliadas. Vamos olhar para a gente o que é disso tudo que eu já faço, o que é disso tudo que eu não consigo mesmo, que eu não dou conta. Tem coisas que não dou conta, né? Então, são reflexões. Não é assim, está falando bonito, faz isso tudo. Não, não é por aí. Estamos nesse processo de crescimento, de passos, mas que sejam constantes, que saiba, pelo menos, onde que eu estou. Que condição que eu estou apresentando? Eu estou conseguindo fazer o que disso tudo? Entendeu? Essa consciência, nesse sentido. Quem mais? Abre o microfone, Camila. Oi, desculpa, gente. Tem alguém na fila? Posso falar? Pode falar. Ontem aconteceu uma coisa muito, muito forte comigo. Eu tinha saído, né, como todos os dias, eu saio para levar meu filho para passear naquele jardim onde eu postei para vocês hoje, que ele adora, ali é cheio de bicho, e ele brinca, a gente dá comida para os patos na mão, e é uma coisa assim emocionante. Aí eu fiz todo o meu circuito, passei na padaria, tomei meu café e tudo, eu estava no ponto de ônibus vindo para casa, porque eu precisava chegar mais rápido, não dava tempo de voltar a pé. Aí eu recebi uma ligação de uma amiga minha e ela estava chorando. Naquela hora,
assim, meu coração cortou muito, sabe? Eu fiquei muito sensibilizada. E eu estava no ponto de ônibus, o Luiz estava com sono, já era hora dele dormir, aquela confusão toda. Mas algo virou para mim e falou assim comigo: vai lá, encontra com ela. Ela estava assim perto da gente, não tão perto, mas eu saí naquele ímpeto. Na hora que eu cheguei perto dela, eu senti que ela precisava receber um abraço e uma palavra de conforto. Era tudo que eu podia dar para ela naquela hora. Eu acho que nenhum dinheiro do mundo que eu desse, que eu oferecesse, ia cair tão bem como aquele abraço que eu dei nela. E ela ficou assim, uns 3 minutos abraçada comigo. E eu senti que ela precisava daquela troca de energia, que ela precisava se acalmar. Aí nós sentamos no gramado, eu conversei com ela, né? Coloquei ela tranquila, falei com ela que tudo ficaria bem, que não era para ela ficar daquele jeito, que ela poderia prejudicar o nenenzinho dela, porque nós que somos mães, a gente influencia muito os nossos filhos e tudo. E eu pedi licença, porque eu precisava levar o Luí para dormir. Ela mesma falou: não, eu também tenho bebê pequeno, levo o Luí. Mas eu saí dali, de onde eu encontrei com ela, eu saí tão em paz, eu saí tão feliz, assim, porque eu consegui deixar o meu comodismo de lado, né? E o meu ego, o meu eu, de não, agora é a hora do meu filho, não tem hora para ninguém, eu vou embora. Eu, teoricamente, sacrifiquei o sono dele, né, para ir lá fazer esse momento com ela, para que ela se sentisse em paz. Eu voltei tão realizada, tão plena para casa, que o Luiz dormiu só 3 horas, direto. Aí eu consegui fazer tudo que eu precisava durante o sono dele. Assim, são coisas que a gente faz não para receber recompensa, né? A gente faz de coração, mas a recompensa vem, né? Toda vez que a gente age no bem, a recompensa vem. Era isso a minha contribuição, gente. Beijo. A alegria do coração que está aqui, o suave deleite, o puro e suave deleite. É isso. E Raquel, essa história da Camila me fez lembrar uma passagem de Jesus que está em Mateus 18, 21, que é a figueira. Né? A gente pergunta muito como a gente faz para dar frutos. Será que nossa figueira vai estar seca? A Camila acabou de dar frutos, né? Cada vez que a gente faz um ato desse, a gente está dando frutos. Quando você abaixa para falar, a dona Eliana falou mais cedo no bate-papo, falar o bom dia para o invisível, às vezes vale mais do que um prato de comida. Claro que o prato de comida para ele é importante, mas às vezes tem a história de uma pessoa que estava na rua e aí a outra abaixou a altura dela e olhou nos olhos e falou: me desculpa, mas hoje eu não posso. Aí ele falou: mas você já me deu muito, porque você olhou nos meus olhos. E aí a Camila contando, eu me lembrei disso. Exatamente isso. Exatamente. E a gente é tocado, né? Falando. Tem jeito. A gente é tocado, né? O Espírito Santo, ele toca na gente, né? Ele vem com aquele poder, entendeu? A gente larga e a gente consegue perceber que aquele momento é o momento da partilha, é o momento de estender a mão para o próximo, é o momento de ser menos egoísta, né? De pensar no irmão. Por quê? Porque nós também pedimos, né? Nós também temos os nossos momentos de desespero, os nossos momentos de tristeza, de baixa, e todo mundo não estende a mão para a gente. A espiritualidade amiga não vem nos socorrer, o nosso amigo não vem mandar uma mensagem no WhatsApp que alegra o nosso dia. Por que a gente não pode fazer isso com o nosso próximo? Está dentro de nós, só depende de nós, não depende de mais ninguém. Eu posso falar mais uma coisa? Tem alguém que quer falar? Posso falar mais uma coisinha? Acho que pode. Eu não estou controlando quem está. Não tem ninguém não, Cris. Estou controlando aqui. Vou tentar ser breve. Marcos já colocou aqui no grupo, né, que ele não podia ter filhos, né? E quando nós estávamos ainda vivendo em São Paulo, tínhamos o desejo de nos tornarmos pais. Aí foi quando a gente recebeu, então, os exames, a constatação de que não íamos poder gerar, né,
biologicamente uma criança. E na época, o médico que nos atendeu, ele falou uma coisa muito importante, porque né, a gente perguntou, bom, e aí, doutor, o que a gente faz agora? E ele falou, olha, vocês têm 3 opções, ou vocês assumem não ter filhos, ou vocês podem tentar uma inseminação artificial, ou vocês adotam uma criança. Ok. Naquele momento, aí, né, a gente ficou assim meio balançado e ele disse assim, só que eu queria dar um aviso para vocês. Se vocês decidirem pela adoção, não pensem no desejo de vocês se tornarem pais. Pensem naquela criança que precisa ser amada, que precisa de um lar, uma família. Não pensem no desejo de vocês. E aquilo caiu para mim assim, nossa, aquilo foi... Porque eu estava alimentando dentro de mim aquele desejo de gerar, de ter uma barriga, enfim, né? Aquela coisa que você começa a simbolizar na tua vida. E a notícia foi bem dura E aí, para nós dois. E aí eu parei, assim, aquele conselho do médico foi providencial mesmo, assim, porque eu falei, não, ele está coberto de razão. Nesse momento, eu preciso tomar muito cuidado com a minha ação, porque não é assim fácil, vou adotar e pronto, né? Eu ainda tenho aquela coisa forte dentro de mim, de querer gerar, enfim. Por uma providência divina, na época nós tínhamos acabado de comprar um apartamento em São Paulo e ainda estávamos... Era aquela época ainda da inflação galopante, né? E nós tínhamos que juntar $5.000 para pagar em 6 meses uma parcela do apartamento. Aí, quando nós começamos a procurar quanto custaria uma inseminação artificial, recebemos a notícia, $5.000. Ou eu faço um filho ou eu pago meu apartamento, né? Falei, bom, então esquece fazer filho, vamos pagar o apartamento, tinha acabado de comprar, tinha que pagar. Ok. E deixamos passar, e aí a gente falava assim um pro outro, vai ver que tá escrito que a gente não é para ter filhos, que é para ser só nós dois, ok, vamos em frente. Completamos 2 anos em São Paulo, com todo esse processo, e aí nós fomos para Santa Catarina, nos mudamos para Blumenau. E lá em Blumenau a gente entrou em contato com a doutrina espírita. Foi então ali que a gente realmente começou a frequentar um centro espírita. Na verdade, assim, nós fomos convidados primeiro para assistir uma peça de teatro, Nosso Lar. Gostamos tanto, e aí as pessoas... vou acelerar. Aí as pessoas, né? Não, vocês podem ir no centro, assistir a palestra, beleza. Bom, aí começamos a participar das palestras, e fomos nos envolvendo nas atividades do centro e acabamos entrando no trabalho de assistência social. Que bela história. Nós já estávamos... aí a gente começou a participar, e assim, não sei quem conhece Blumenau, todo mundo fala, Blumenau, aquela cidade linda, maravilhosa, tudo limpinho, tudo bonitinho, com as casinhas em estilo enxaimel, mas mal sabem o que os morros de Blumenau escondem, né? Realmente, assim, locais onde não chega água, onde não tem luz elétrica, né? O esgoto é a céu aberto, né? E lá íamos nós, todo sábado, subindo os morros, levando cestas básicas, levando amor, carinho para as pessoas que não podiam sair da cama, né? Que estavam acamadas, não podiam ir ao centro, enfim, fazer lá o trabalho que a gente tinha se proposto a fazer. E foi justamente porque a gente se envolveu, porque a gente começou a subir os morros, porque a gente entrou nesse mundo, que um dia, terminando o trabalho... Porque assim, a gente via muita criança sofrida, a gente via as crianças assim, sentadas no chão, sujas, né? O nariz escorrendo, aquela coisa. E aí ele vira um dia e fala assim, não dá vontade de levar para casa, dar um banho,
botar uma Abraçar, roupinha, beijar, abraçar. Aí nós olhamos um para a cara do outro, falando: vamos levar para casa, vamos começar. Então, aí foi aí que acendeu dentro da gente, só depois desse momento da gente ter entrado ali, ter se enfiado ali dentro, vamos adotar. Agora chegou a hora, né? A gente vai adotar, então agora nós vamos atrás, né? E foi aí que a gente realmente entrou nesse processo, né, de querer fazer isso, mas aí era porque a gente chegou à conclusão, não, agora não é uma questão nossa, a gente quer dar um lar, uma família, a gente quer dar amor para uma criança ali que não, né, que está abandonada, que não tem condição e tal. Então, o quanto é importante a gente se envolver, né? Então, o que a Camila fez, ela se envolveu, né? Ela poderia pegar o ônibus, voltar para casa dela, ou só fazer uma ligação telefônica para a amiga, não, mas ela se envolveu, ela foi lá, né? E é aquilo que eu gosto de falar, botou a mão na massa, né? A gente às vezes tem que pôr a mão na massa realmente para, enfim, para poder fazer o melhor para o outro que está ali necessitando, né? É isso. Isso. É muito bom o depoimento e traz bem isso mesmo. Eu penso que fecha bem com a fala final que eu trouxe do Edgar Armond, né? Que é isso, o verdadeiro discípulo de Jesus, que deixa a palavra ali. Eu conheço a palavra já, mas eu vou dar do que eu tenho ali, eu dividir o que eu tenho, o que eu posso ali, né? Então, é nesse esforço aí, porque a palavra é fácil da gente levar, a palavra é fácil, né? Então, meus queridos, se ninguém tem mais nada, são 5h30. Alguém mais? Para fechar, a gente dá aí um minutinho. Minutinho dá para muita coisa. Raquel, você está falando igual a frase do padre quando vai casar, se ninguém mais tem nada para declarar. Cale-se para sempre. Fale agora o cálice para sempre. Então, podemos encerrar. Quem gostaria de fazer a prece? Nádia não deu uma palavrinha, ficou caladinha. Pois é, estou só ouvindo. Só ouvindo. Mas já é uma alegria ter você ouvindo. Igualmente, Raquel. Te ouvir é sempre uma bênção. Oh, que beleza! Quem gostaria de fazer? Vou dar uma oportunidade, senão eu vou apontar. Eu posso fazer, Raquel, a prece? Tá Com bom, o maior então. carinho do mundo, posso sim. Ainda mais o tanto de coisa boa que tem acontecido na minha vida, eu vou fazer a prece sim. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vou fazer para agradecer. Então, nesse momento, nós vamos elevar todos os nossos pensamentos o mais alto que pudermos para agradecermos, não para pedir. Esse momento vai ser um momento de agradecimento, onde a gente vai colocar o nosso coração aberto para agradecer por tudo, tudo, tudo que Deus coloca na nossa vida. Da folha que cai da árvore, da manhã fria que a gente enfrenta quando sai para trabalhar, até mesmo do xingo que a gente toma de quem quer que seja. Vamos agradecer. Agradecer principalmente por essa oportunidade que temos todos os dias de estarmos aqui reunidos, né, para escutarmos um pouco da palavra de Jesus, tão linda que a Raquel passou para nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. E nessa prece tão singela, eu deixo meu coração aberto em agradecimento, assim como todos devem estar fazendo neste momento.
E peço que esteja sempre conosco, sempre, 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 sem nos abandonar. Que possamos sentir a sua mão nos acariciando nos momentos mais difíceis, os quais sempre o Senhor está do nosso lado para nos sustentar, para nos elevar. E assim, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo do Evangelho tão bem proclamado pela Raquel hoje, nessa tarde e noite, e damos graças por este momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.